Queria dar uma palavrinha sobre a primeira leitura que nós vamos ouvir, para chamar a atenção e a gente digerir melhor, ela cair como semente em terra boa no terreno do nosso coração. A primeira leitura que nós vamos acompanhar é do livro do Gênesis. O Senhor diz a Abraão que por causa dos pecados das cidades de Sodoma e Gomorra, naturalmente pecados dos habitantes destas cidades, que ele exterminará, fazendo chover enxofre e fogo sobre estas cidades, que ele exterminará estas cidades. Abraão então começa aquele papel do intercessor diante de Deus, a negociar, dizendo ao Senhor: e se houver 100 justos nessa cidade? Será que seria correto, convém exterminar a cidade inteira, mesmo com a presença de 100 justos por lá? Claro que talvez proporcionalmente eles não signifiquem 10%, 20%, 30%, mas são 100 justos. Convém destruir toda a cidade se nós temos lá 100 justos? E o Senhor recua, e Abraão avança. E se forem 80? E se forem 60? No final das contas, Abraão se mostra um excelente negociador, que o negócio fica fechado assim. E se forem 10? 10. Vejam só, né? O que significa 10 pessoas comparado proporcionalmente a uma cidade inteira. E o Senhor diz que mesmo havendo 10, se esses 10 são justos, convém de alguma forma então recuar e crer que a bondade de 10 pode iluminar uma cidade inteira, pode resgatar que a intercessão, a mediação de 10. Esse texto me faz lembrar muito que mais tarde, né, a gente ouve de Santa Teresa que diz que uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. E uma alma que se abaixa, de alguma forma também abaixa. O que a gente faz tem sim consequência. Eu já estou adiantando a homilia, não era para fazer isso agora. Tem sim consequência sobre a vida dos outros. Por exemplo, se eu tenho um vizinho que resolve ouvir uma música alta a qualquer hora, a música é dele, a casa é dele, mas a música vai na minha casa. Não é isso? Se eu tenho um filho que resolve chegar de madrugada, digo, amanhecendo, e eu tenho dificuldade de dormir enquanto ele não chega, é ele que vai, o problema é dele, a vida é dele, mas o sono que não ocorre é o meu. Vocês se entendem? Existe sim uma comunhão, um entrelaçamento entre as coisas que eu faço, que os outros fazem, de modo que o que eu faço não é só problema meu. O que eu escolho não é só minha vida e ponto final. Mas isso sim, se é uma boa escolha, se eu escolho bem, reflete positivamente, contamina, no bom sentido, positivamente, mas se não, o contrário também vale. Vamos acompanhar então a primeira leitura, senão acaba adiantando tudo, e ver direitinho como é que se dá esse processo, a maneira interessante como se vai, como Abraão vai fazendo de alguma forma, né? Bom, a gente entendendo bem, o Senhor entender que se tem um justo, então vale a pena, né? Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Madre Teresa de Calcutá, diz assim, não desanime se você é a única vela acesa num ambiente enorme e escuro. Se esse ambiente está escuro, a realidade é uma. Mas uma vela acesa naquele ambiente já permite pelo menos que alguém possa se deslocar com segurança para não esbarrar com nas coisas. Então, uma vela acesa muda a característica do ambiente, mesmo que ele seja enorme e esteja no escuro. Mas uma vela acesa, aqui se está remando contra aquela frase que diz que uma andorinha só não faz
verão. Faz sim, hein? Dá para fazer talvez não faça um verão inteiro, mas um verão em torno dela, ou trabalhe para convencer outras a aderirem, e a coisa talvez vá um pouco mais adiante. Vamos acompanhar a primeira leitura de hoje. No coração da palavra de Deus de hoje está um convite à possível ideia equivocada que nós temos do nosso Deus, talvez fruto de um tipo de catequese ou de um tipo de compreensão de quem seja o Senhor em nossa vida. Talvez uma imagem muito mais presa à ideia de um juiz disposto a julgar e predisposto a castigar, do que aquela de um pai bondoso disposto a perdoar. A primeira leitura de hoje apresenta, como a gente já chamou a atenção, exatamente aquela figura de Abraão barganhando a misericórdia, a bondade divina e avançando, com a sensação de que se Abraão chegasse a talvez o Senhor ainda continuasse e dissesse, olha, mesmo que com a presença de já seria tudo diferente. Ao mesmo tempo, a segunda leitura chama atenção para o fato de que Jesus, uma espécie de novo Abraão, é aquele que faz a ponte, que se faz vítima de um sacrifício devido por nossos pecados, expiando nossas faltas, e ele é o Filho do próprio Deus. Ou seja, ele foi enviado para nos salvar, mais um sinal da bondade divina. Nós tínhamos uma falta a reparar, ele, desejoso de reconciliação, nosso Deus e Pai, enviou o seu Filho para ser instrumento, mediador dessa reconciliação. Olha que coisa interessante, né? E no final do Evangelho de hoje, Jesus convida os discípulos a uma reflexão, eu acho que a partir de 2 pontos. Primeiro, quando os discípulos pedem a Jesus, ensina a gente a rezar. Os mestres do nosso tempo ensinam aos seus discípulos uma oração, ensina a gente a rezar. Como o Senhor acha que nós devemos rezar? E os estudiosos desse texto dizem que a oração de Jesus, ela tem uma palavra que é resumitiva de toda a oração, e o resto da oração que é corolário, quer dizer, que são conclusões que você tira desta oração. Mas ela é totalmente original em relação a todas as orações ensinadas por todos os mestres espirituais na história da humanidade até então, porque ninguém tinha concebido a possibilidade de se relacionar tão intimamente, tão proximamente, que alguém se pudesse colocar diante de Deus como quem entendesse ser membro da casa e da família dele, como fez Jesus. Jesus diz: quando vocês forem orar, comecem assim, Abá. Foi por isso que Jesus foi preso. Foi por isso que Jesus foi morto. O motivo da condenação de Jesus foi, ele disse que é filho de Deus e ensinou os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Na verdade, a palavra Abá é mais do que simplesmente pai na língua original, mas é uma forma íntima e carinhosa e próxima, equivalente ao nosso papai ou ao painho lá de cima do pessoal do Nordeste, uma maneira muito afetuosa, muito próxima de se relacionar, de se apresentar e se colocar diante de Deus. Aqui fica claro, então, no início da oração que Jesus ensina aos discípulos, que Jesus diz que a oração que ele ensina aos discípulos apresenta um modelo de relação com Deus que tem por base a intimidade, a comunhão, semelhante àquela da conversa com Abraão, que é uma conversa que guarda um respeito, uma deferência, mas ao mesmo tempo de uma aproximação, de uma intimidade de quem está, pai, pensa direitinho, pai, só um pouquinho, só mais um pouquinho. Não sei se vocês percebem esse texto, né? Nesse texto um pouco esse teor de Abraão com uma certa intimidade, nosso pai na fé, portanto o modelo de relação com Deus, barganhando com certa intimidade a salvação, funcionando ali como mediador do povo de Sodoma e Gomorra.
Finalmente, Jesus, depois de apresentar os 7 pedidos do Pai Nosso, ele faz uma última reflexão, dizendo assim: por que vocês não pedem a Deus? Se você pedir com fé, confiando na generosidade, você vai receber. Por que você não procura com essa mesma confiança? Porque se você procurar com confiança, você vai encontrar. E aí, por fim, Jesus propõe a reflexão: olha, se vocês, que nem sempre são bons, quando o filho pede um ovo, não são capazes de dar uma cobra, quanto mais o Pai do céu, que é bom, não vai ele, na bondade dele, atender, socorrer, estender a mão. Eu entendo que este domingo nos convida a uma intimidade, a uma experiência com essa bondade, com a generosidade do nosso Deus. Talvez a gente tenha uma imagem antiga, já falei muito por aqui, né? Fruto da nossa experiência cultural da relação com Deus, que está muito ligada à ideia do castigo e do juízo, né? Desde pequenininho, às vezes a gente ensina a criança, já falei isso aqui, não mexe. A criança insiste em mexer, não mexe, papai do céu vai castigar. A criança continua mexendo, olha, papai do céu castiga. A criança meteu o dedinho na tomada, tomou choque, a criança vem chorando. Antes da gente amparar, a gente mete assim na cara da criança, tá vendo? Papai do céu castigou. Aí a gente descarrega uma certa raivinha e depois a gente pega e ampara. Ali está dado uma imagem, um conceito, né? Em te salvar como papai do céu castiga. Às vezes na vida adolescente também, nas desobediências do adolescente, a gente lida com essas questões do tipo, poxa, minha mãe não deixou ir, eu temei e fui, chegou lá, teve uma confusão, teve uma briga, cheguei em casa, comida, assustado, machucado e tal, e a primeira coisa que ela disse ali, eu falei que não era para ir, você foi, tá vendo? Desobedeceu, tá aí, ó. Quem procura acha, né? Coisa do tipo. E na idade adulta a gente vai à frente com isso, sempre achando que se alguma coisa aconteceu de errado, a gente logo se lança a pergunta, será que eu estou sendo castigado? Será que eu fiz alguma coisa e estou sendo castigado por isso? Tal? Talvez a gente até tenha culpa de alguma coisa errada que tenha feito, mas não tem nenhum tipo de relação de causa e efeito entre o que a gente fez e um possível castigo divino pelo que a gente fez. Este não é o modus operandi do nosso Deus. Às vezes a gente experimenta o efeito do que fez, do tipo ação e reação, do ponto de vista das relações humanas. Mas botar Deus nesse rolo, de jeito nenhum, né? Então a gente vai no futebol, chutou alguém. Aí o cara veio na primeira oportunidade e me deu uma banda. Eu subi 2 metros, caí e quebrei a perna. Não é? Causa e efeito. Agora, colocar Deus nesse rolo aí, vocês se entendem? Eu dei um exemplo rasteiro, mas tem tantos outros aí que a gente poderia, né? Eu falei isso e aquilo de fulano. Aí fulano, quer dizer, causa e efeito. Mas o que está proposto para a nossa reflexão hoje é uma experiência da bondade divina. Deus é bom. Deus é bom, está disposto a te dar coisas boas. O Pai de Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, é tão bom que foi capaz de entregar o Filho dele, negociando com ele mesmo nossa salvação, derramando o sangue de seu Filho. Há um convite na palavra de hoje a essa reflexão acerca da generosidade, da bondade, e o quanto às vezes a gente não pede porque não acredita na possibilidade de o Pai do céu ser tão generoso a ponto de atender aquilo que estou pedindo. Ou não encontro porque também não me acho digno de procurar. Então, tendo que haja aí um grande convite a gente refletir, encontrar, experimentar a bondade divina nesta semana. Experimente isso. Você vai ver quanto isso nos surpreende. A bondade divina está sempre a nos surpreender. A generosidade do nosso Deus está sempre a nos surpreender. Em diversas ocasiões da minha vida, como disse Paulo, eu pude experimentar. Os olhos humanos não foram capazes de ver. Ouvido humano não pôde ouvir.
e coração humano sequer pôde imaginar tudo aquilo que em sua bondade o Senhor tem preparado para nós. Vamos confiar na bondade dele. Vamos ficar de pé para a gente professar a nossa fé.